Saudações a todos vocês, começando aqui mais um programa semanal com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Saudações a todos que estão chegando aqui para a transmissão. Vamos falar do vice-presidente Hamilton Mourão, cujas atenções começam a se voltar, para onde as atenções começam a se voltar em função da crise interminável política, né, do governo que o próprio Bolsonaro cria. Tudo bem, Paulo Nogueira? Como é que estão as coisas aí? Como é que está de quarentena? Tudo bem, obrigado. Estamos tocando aqui. Olha só, temos vários temas aqui para fazer hoje. Só cortar aqui o retorno. Acho que vamos começar falando dos números da pandemia, só para, inclusive, a gente informar. O Brasil já foi para o 6º lugar, passou a França. Era previsível que isso iria acontecer. 179 mil casos. Ontem foi recorde, 881 mortes. Ainda estamos com o problema da subtestagem, subnotificação. E eu acabo de ler uma matéria aqui do jornalista Jamil Chad, que cobre Genebra e a OMS, e dizendo que um comunicado da OMS dizendo que esse vírus pode ter vindo para ficar, ele não vai embora. Acho que isso é até um pouco óbvio, né? Mas acho que os governos estão achando que o vírus vai embora, veio passar férias e vai voltar para de onde ele saiu. Como é que você vê essa... Você escreveu um artigo sobre isso também, sobre os cuidados com o coronavírus nos países asiáticos, nos países aqui do eixo ocidental. Comenta um pouquinho para a gente, Paulo, sobre esse cenário aí, ainda muito preocupante. O Brasil virou um ponto de preocupação, de alarme internacional no meio dessa pandemia. Nós estamos ganhando um destaque negativo crescente e não é por acaso, né? O Brasil tem a infelicidade de ter, ao mesmo tempo, 3 crises, não as 2 que todos têm. Todos têm a crise econômica e a crise de saúde pública. Nós temos uma terceira crise, que é a crise política. E uma vulnerabilidade que decorre não só das nossas fraquezas, vulnerabilidades típicas de países em desenvolvimento, mas também do fato, que eu volto a repetir aqui, que nós estamos enfrentando a pior crise da história brasileira com o pior presidente da história brasileira. Então, essa combinação é letal. E o Brasil está se destacando nos números, apesar da notória subnotificação que existe aqui no nosso país. Então, é um quadro de extrema gravidade. O Brasil é um país mal acostumado, de certa maneira, porque nós não passamos por nenhuma grande crise desde talvez da pandemia chamada de gripe espanhola, há mais ou menos 100 anos atrás, né? Sanitária, né? Você quer dizer? A crise sanitária. Na realidade, nenhuma grande crise. Os países desenvolvidos tiveram a Primeira Guerra, tiveram a Segunda Guerra, né? Nós não tivemos nem isso. Nós tivemos a Guerra do Paraguai há 150 anos atrás. E não estamos acostumados a enfrentar, principalmente, como eu já disse aqui antes, eu acho, a classe média e a classe alta brasileiras vivem num paraíso, sem preocupações, com privilégios, e agora estão enfrentando um desafio grave que eles não estão acostumados a enfrentar. Mas, como sempre, é o povo brasileiro que sofre mais, né? Tem menos condições de moradia, de saúde, financeiras, e ficam mais expostos a essa pandemia que não acabou e vai continuar, né? Eu não sei se o vírus é para sempre, como você acabou de lembrar, como disse a OMS, né? Mas certamente é um desafio que não vai desaparecer da hora para a noite, né? A OMS está dizendo que pode ser endêmico, né? Ele pode, como o vírus da AIDS, por exemplo, né? Que circula por aí, tem um processo de contágio que é muito mais restrito, tem todo um processo de tratamento também que reduziu a mortalidade e tudo mais, mas me parece que nós continuamos subestimando a dimensão dessa crise gigantesca sanitária que está abalando a economia e abalando a vida das pessoas. Eu quero saudar aqui Edgar Dias Campos, Pedro Antônio Cândido, presente aqui, Adilson Garbi, Donina Eunice Campos, Michele Galvão, todo mundo aqui saudando o nosso papo. E quero dizer para vocês que nós estamos aqui à disposição para perguntas que sejam encaminhadas aqui para o Paulo Nogueira Batista Júnior. Dora Rodrigues dizendo aqui, bom final de tarde, Conde Paulo Nogueira e Comunidade 247, aqui o canal do Conde, mas estamos também em parceria constante com o 247. Vamos lá, ainda não tem pergunta aqui, Paulo. Você viu o Bolsonaro andando de jet ski, comendo churrasco?
nesse momento dramático, significados dessas atitudes. Nós já assistimos, né, o próprio Collor de Mello, lembranças também do Jânio Quadros, presidentes que caíram, né, e causavam, digamos assim, no momento terminal. Você identifica esse momento ali? A gente ainda vai falar com mais detalhe disso, mas eu queria que você só comentasse essas últimas atitudes aí do Bolsonaro. O Bolsonaro, desde que chegou a pandemia aportou aqui, ele tem cometido uma série de erros, no meu entender. Tropeçou, mostrou incompetência, despreparo. O governo dele mostra incompetência, despreparo para enfrentar a dimensão de saúde pública, a dimensão econômica, a dimensão política do problema. E ele se colocou numa posição tal em que ele, apesar de ainda não estar na hora da morte, ele está caminhando por uma crise terminal, ao que tudo indica. Você sabe que em política previsão é mais difícil que em economia, quer dizer muito, né? Mas ele dá, no mínimo que você pode dizer com segurança, é que ele se enfraqueceu bastante, né? Talvez não tenha se enfraquecido tanto quanto nós esperávamos, porque pela quantidade de bobagem, de erros, de barbaridades que ele e seu governo cometem, já era para ter caído mais, né? Em termos de apoio nas pesquisas de opinião. Caiu. Se eu estou lendo corretamente as pesquisas que estão surgindo, ele vem caindo, mas não entrou em colapso. A última pesquisa que eu vi ainda mostra cerca de 30%, ou um pouco mais, de ótimo e bom, o que é um espanto. É um espanto. É claro que já não tem mais o mesmo nível de ótimo e bom, caiu um pouco. Também subiu o ruim e péssimo, a rejeição a ele aumentou. Mas a paciência do povo brasileiro com esse desmando, com esse desgoverno, eu acho impressionante. Impressionante. Agora, Paulo, esses últimos acontecimentos, ministros generais sendo levados para depor para a Polícia Federal, esse vídeo de 4 horas de uma reunião ministerial que, segundo a jornalista da Globo News, Andréa Sadi, é devastador para o Bolsonaro. Sempre a gente tem de ser São Tomé e esperar para crer, digamos, preservar o ceticismo necessário para esses momentos que a gente já quebrou tanto a cara, mas é uma situação diferente, né? Eu acho que o comportamento do Jornal Nacional, a imprensa, começa a ser um pouco mais tensionar um pouco mais a situação política, ainda que o impeachment realmente seja algo que a gente não vislumbra. Esse quadro do vídeo, do depoimento, como é que você leu essas últimas informações? São mais abalos que o governo sofre, né? Ainda que o Bolsonaro consiga se safar, escapulir por aqui, escapulir por ali, inventar uma desculpa, inventar uma narrativa, ajudado certamente por advogados, para explicar o que está nesse vídeo, né? Mas é difícil comentar, como você diz muito bem, sem ver o vídeo, né? Eu não quero me deixar levar por opiniões de terceiros que teriam visto o vídeo, ou conversado com pessoas que viram o vídeo, porque é uma questão candente, os interesses da mídia, dos políticos, são muito fortes, né? Então, nós teríamos que aguardar para ver o que há nesse vídeo, né? O que disse Bolsonaro exatamente, em que contexto, o que disseram os ministros. Estão atribuindo ao ministro da Educação e à secretária de Direitos Humanos, ministra de Direitos Humanos, né? Damares, afirmações gravíssimas, né? E ao presidente estão atribuindo ter dito claramente na reunião que precisava mudar o comando da Polícia Federal por causa da família. Mas, de novo, vamos ver o que de fato está nesse vídeo. Eu espero que o Supremo autorize, né? O ministro Celso de Mello autorize a divulgação do vídeo, no interesse de uma avaliação objetiva do que foi dito, porque não adianta também, né, dizer o Bolsonaro foi autoritário, falou palavrão, levantou a voz, ameaçou demitir. Isso tudo é grave, desgasta o Bolsonaro politicamente, pelo menos em alguns setores, mas não constitui motivo sólido para acusá-lo. Nós todos suspeitamos, né? Suspeitamos que ele, de fato, queria interferir na Polícia Federal para poder se proteger e a sua família.
Mas uma coisa é a suspeita, outra coisa é a prova, né? E essa prova ainda não está claramente configurada. Perfeito. Paulo Nogueira Batista Júnior aqui no canal do Conde, pedindo aí para vocês inscrições para o canal do Conde, também para o canal do Paulo Nogueira Batista Júnior no YouTube, seguir o Paulo Nogueira Batista no Twitter também. O público do Paulo está crescendo, está uma beleza isso aqui. Eu quero ler aqui alguns comentários. Arthur Caetano está aqui retificando a gente, já são 180.737 casos no Brasil. Talvez hoje a gente bata mais um recorde, né? Lamentavelmente, é um crescendo. Cláudio Machado, infelizmente não tenho certeza do que seria esse já o momento de falar em Mourão. Não tenho certeza de que ele caia no curto prazo. Eu quero ler aqui antes de passar para você, Paulo, Humberto Lombardi, fazer uma coisa tão bonita aqui. Boa tarde, abraço. Pode mandar um abraço para o Giuseppe, meu filho, que é autista. Querido, é o Giuseppe. Um beijo, um abraço para você. Obrigado por assistir a gente aqui. E para você também, querido Humberto Lombardi. Vamos adiantar aqui. Você acha que não é hora de falar no Mourão, mas a gente pode... O Mourão está sendo acionado por várias forças já nesse momento. Paulo, eu até vi uma similaridade com os momentos do Michel Temer precedendo ali o golpe, né? O impeachment, porque a gente percebe que o Mourão fala muito em lealdade o tempo todo. E o Temer, naqueles últimos momentos, também ficou falando em lealdade o tempo todo. Não é sintomático isso? O Cláudio, eu concordo com o Cláudio Machado, que pode ser um pouco cedo, mas nós podemos falar, e você fez bem de fazer a chamada do programa hoje com esse fator Mourão, porque ainda que o Cláudio tenha razão, o impeachment não vai acontecer assim a curtíssimo prazo, mas a questão do impeachment está colocada. E colocada a questão do impeachment, as atenções, como você disse, se voltam para o vice. E o caminho constitucional é, em caso de renúncia ou impeachment do Bolsonaro, é o vice assumir, né? Então, eu diria ao Cláudio, sim, concordo que não é, o Mourão não será logo o presidente, mas é bem possível que ele venha a ser, né? E então convém sim examinar, mesmo que em nível de conjectura, porque eu, por exemplo, não conheço o Mourão pessoalmente, conheço a distância, que é outra coisa. Tenho acompanhado os pronunciamentos dele, ele tem dito coisas interessantes, mas enfim, eu acho que é uma questão que sim merece discussão. Perfeitamente. A gente vai entrar nessa discussão aqui. Deixa eu ler mais alguns comentários antes. Rossana Rô está dizendo: como fica a situação do novo ministro da Saúde? Não está vendo o que é certo a fazer, tenta e o Bolsonaro vai lá e corta. E agora? Paulo Nogueira, você viu o vídeo do Nelson Teich? Então, sem comentários, já passo direto para você, que é estarrecedor, né? O Mandetta era um ministro que vinha mostrando alguma presença, alguma eficácia, e a substituição não foi positiva para o governo, porque entrou mais um ministro fraco. Na galeria de ministros fracos, incompetentes, aparece mais um. Esse novo ministro da Saúde parece perdido, né? E o Bolsonaro não tem sequer a delicadeza de avisá-lo quando vai tomar medidas pertinentes à área dele. Ele é avisado pela imprensa. Fica com cara de tacho, fazendo e não pode se surpreender, porque o Bolsonaro é isso, né? Ele escolhe pessoas fracas, incompetentes, desmoraliza essas pessoas que já chegam meio desmoralizadas. Regina Duarte é um caso, né? Vários outros casos estão aí. O próprio Guedes está sendo, volta e meia, sofre surpresas com o comportamento do presidente. Então, é um presidente que desestabiliza os seus ministros, que já são fracos, de um modo geral. Há exceções, mas, de modo geral, são ministros abaixo da crítica. Então, Gustavo, eu diria o seguinte para a Rosana, para você: o Brasil é um país em desenvolvimento. Tem uma elite que nem sequer merece, talvez, o termo elite, que tem uma conotação positiva. Mas esse governo, esse ministério, é muito abaixo da média brasileira, muito abaixo. Não seria difícil para o Mourão, se ele vier assumir, montar um ministério, não precisa ser brilhante, mas que represente um progresso considerável. Esse ministério que está aí. Eu vou te dizer que é fácil progredir a partir de um patamar tão baixo como esse que o Bolsonaro estabeleceu.
Muito bom. Então, daqui a pouco eu volto para o bate-papo, tem mais perguntas chegando aqui, Paulo. Mas antes eu queria explorar. Ontem eu vi uma resenha do Nassif muito interessante sobre o Mourão, sobre o comportamento, sobre as prospecções. Nassif conversando com alguns militares. Existe uma ala dentro das Forças Armadas que é pró-Mourão, e eles vão se preparando em função de tanta pressão que precisam se preparar, afinal de contas, enfim, é muito poder em jogo. E o Nassif, ele colocou lembrou que o Mourão tem uma formação militar específica, que acredita naquele teórico chinês da arte da guerra, o Sun Tzu, e tem um dado aqui, que é a guerra é a arte da dissimulação, e o Nassif tentando ler o comportamento do Mourão. Eu estou aqui com o Twitter do Mourão aberto, deixa eu só dar uma passada aqui. E ele tem reiterado, né? Ele acabou de dizer o seguinte: quem alinha discurso é bandido. Homens de honra, como Augusto Heleno, Braga Neto e Ramos, falam a verdade e cumprem a missão. Ele vai, digamos, apoiando, né? Tentando servir ali de estofo para o Bolsonaro, mas se a gente pegar em conta essa arte da guerra, em que você tem uma dissimulação, e se lembrar um pouco também do Michel Temer, existe ali um apoio que é, digamos, o abraço de... Como é que é a expressão popular? Amigo da onça, alguma coisa assim. Abraço de tamanduá. Abraço de tamanduá, né? Eu estava confundindo o bicho já, falar abraço da onça. Mas como é que você identifica assim, esse comportamento? Quer dizer, ele se mete, ele fala da diplomacia, ele fala da China, ele entra às vezes em atrito com os filhos, entrou várias vezes em atrito com os filhos do Bolsonaro, e ao mesmo tempo se coloca à disposição para conversar com a sociedade. Eu estava lendo aqui a biografia dele, ele é descendente de indígenas, o Mourão. Será que tem algum espírito indígena ali que pode salvar o Brasil dessa situação? Sem querer ser otimista demais, Paulo. Não podemos ser otimistas demais. Acho que a expectativa em relação ao Mourão não será uma expectativa assim de o homem que vem salvar. Se ele vier assumir, ele vai fazer um mandato tampão, e o melhor que se pode esperar é que ele corrija esses absurdos que estão acontecendo, vá para um nível mais normal e prepare o terreno para as eleições de 2022 na melhor paz possível, né? É difícil julgar o Mourão, mas, por exemplo, em matéria de política externa, ele deu alguns sinais favoráveis desde o ano passado, né? Na questão da Venezuela, ele teve posicionamentos sensatos quando o Bolsonaro ameaçava embarcar em canoa furadíssima de Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, confrontação com o governo venezuelano em atendimento às prioridades do Trump, né? Ele foi contra isso, deu vários ruídos positivos. Ele foi visivelmente contrário a essa política de hostilizar a China, né? Eu já falei isso aqui até, ele foi o primeiro a visitar a China. Depois que ele visitou a China, que o Bolsonaro anunciou a visita dele, sabe? Então, ele faz coisas básicas assim, mas como você disse, a política é a arte de simulação, não é? Guerra, né? A guerra e, consequentemente, a política, né? É outra forma de guerra, né? É muito difícil avaliar o que é realidade, o que é simulação no Bolsonaro, no Mourão, né? É normal, né? Ele está fazendo um jogo complicado que ele não pode hostilizar o presidente, mas certamente ele já está há muito tempo com a ideia de se tornar presidente da República. Acho que meio que ele não tem essa ideia, né? Com um presidente desse, né? Você disse, Paulo, acho que no seu último artigo, penúltimo artigo, não me lembro, que o Bolsonaro, no programa que a gente fez aqui, né? Ele cometeu um erro ao escolher Mourão como seu vice. Lembra para a gente por que você faz essa leitura? É basicamente o seguinte: o presidente da República tem que tomar muito cuidado quando escolhe o vice, porque se ele escolhe um vice muito convincente, ele pode facilitar um eventual risco de impeachment. Convincente do ponto de vista dos donos do poder, né? Então, Temer, né, era convincente desse ponto de vista e, portanto, representava um risco para Dilma, né? José de Alencar não representava o mesmo risco para o Lula, porque o pessoal tinha medo de José de Alencar, o vice do Lula, que ele tinha ideias um pouco diferentes sobre política financeira, juros, era crítico dos bancos, entende? Então,
o Bolsonaro, até diga-se em favor dele, da esperteza dele, tentou outra solução primeiro, né? Tentou outro vice. Magno Malta, tentou um político tradicional, evangélico. Tentou até a Janaína, se não me engano. Acho que tentou também. Ele estava com dificuldade de encontrar o vice, né? Ninguém queria ser vice. Acabou se fixando no Mourão, que foi um erro do ponto de vista estratégico. Porque hoje, qual é um dos pontos de sustentação do Bolsonaro? São os militares. Os militares, se tiverem muito problema com o Bolsonaro, já tem muito, mas se aumentar ainda mais, podem simplesmente pensar o seguinte: bom, saindo do Bolsonaro, entra um dos nossos. Então, vamos lá. Né? É por isso, é nesse sentido que eu sempre digo que o sujeito que é candidato a presidente com chance de ganhar tem que escolher um vice que assusta. É o manual de escolha de vice no Brasil, né? Tem que assustar, o vice tem que assustar, né? Eu acho que o Jânio, aliás, historicamente, o Jânio Quadros, outro contexto, mas tinha um vice que assustava muito, que era o Jango. Era o Jango, justamente. Ele até, acho que o cálculo do Jânio, cálculo que acabou se revelando errado, de pedir demissão, ele calculava que o medo do Jango ia fazer todo mundo apelar para que ele voltasse nas condições que ele estabelecesse. Então... A história do Jânio, você que conhece tão bem a história brasileira, mundial, Paulo, essa história do Jânio ter renunciado para depois a opinião pública pedir para ele voltar, haveria condições para isso? Quer dizer, como é que ele voltaria depois de renunciar? Ele teria, eu não sei direito, mas a versão que mais me persuade sobre o que acontecido é que o Jânio tentou um golpe de cena, digamos assim, que foi apresentar a renúncia, mas na esperança de que ela não fosse aceita pelo no momento da... E ele pudesse dizer: tá bem, vocês querem que eu continue? Então, é nos meus termos, eu quero fazer isso, quero tomar tais medidas, entende? Porque ele, como todo presidente da República, estava se defrontando com limitações. E ele, Jânio, temperamento autoritário, ditatorial, talvez, não convivia bem com essas limitações, tentou dar um golpe de mão e acabou caindo, né? O Júlio César Beraldi está dizendo aqui, é o vice do Brizola, Paulo. Lembra quem era? Quem era o vice do Brizola? Eu também não me lembro. Mas o Brizola deve ser um dos políticos, né, brasileiros que deviam conhecer bem essa arte da escolha do vice. Deixa eu voltar para o bate-papo aqui. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Tinha alguém de Toronto dizendo aqui, eu queria ler esse... Aqui, ó, Michele Galvão dizendo, daqui de Toronto, morro de inveja. O PM, esquerda moderada, acho que o partido, né, que ela está dizendo lá, o governo de Ontário, de direita, e a classe política, todos alinhados no combate e contenção da pandemia e em minorar o sofrimento das pessoas. Totalmente invertido da situação brasileira. A gente está no Brasil, situações dramáticas, Paulo. Existe uma máfia dos respiradores, vários governos comprando centenas de respiradores e tomando calote, quer dizer, não recebendo o produto por várias questões, mas sobretudo por fraude. Fraude, sim. A Polícia Federal hoje prendeu um fraudador no Rio de Janeiro. É chocante isso, né? Justo, não? Absurdo. Na questão dos equipamentos médicos. Olha o Canadá é um país muito... A Michelle, que está lá no Canadá, eu morei no Canadá quando era criança e conheço um pouquinho o Canadá, tive contato com os canadenses quando estava em Washington, né, no FMI. É um país razoavelmente organizado, né? Mais civilizado do que os Estados Unidos. Né? Perfeito. Pedro Antônio Cândido está dizendo aqui, estamos com 12.635 mortos por Covid-19 em 2020. Já o número de óbitos apenas por insuficiência respiratória e pneumonia tem um acréscimo de 13.981 comparado ao mesmo período de 2019. É a prova da subnotificação, né? Quer comentar, Paulo? Não, todos os indícios são de que há uma substancial subnotificação, o que torna o nosso quadro muito mais preocupante, né? Nós estamos derrubando o nível de atividade da economia, aumentando o desemprego e não estamos conseguindo equacionar a propagação da doença, por enquanto. Mais uma pergunta aqui do Júlio César Beraldi, que acabou de chegar, daí a gente vai para mais uma rodada. Eu quero perguntar uma coisa para você sobre as Forças Armadas Brasileiras, historicamente, você deve saber responder isso muito bem para a gente. O Beraldi, Júlio César Beraldi, está perguntando aqui, Paulo, explica o que é espiral do silêncio no alto comando.
como é o modus operandi? Tem esse termo aí no conjunto das Forças Armadas, ou o Beraldi está usando o termo que é a espiral do silêncio, que já está consagrado aí em algumas análises políticas? O Júlio César faz referência a um traço que é normal dos comandantes militares, né? Que é preservar a discrição, preservar o silêncio, né? Para não tumultuar o ambiente. Eles têm grande responsabilidade. Qualquer palavra de um militar de alta patente tem uma repercussão enorme, ainda mais num país como o Brasil, com tradição de intervenção militar, né? Então, eu espero que eles cultivem bem esse silêncio, continuem silenciosos, falando só o indispensável para quando indispensável, quando inevitável, para tranquilizar o ambiente, né? Paulo, eu quero te perguntar sobre a questão das Forças Armadas. O Zé Dirceu acabou de escrever um artigo para o Nocaute, nosso amigo Fernando Moraes, dizendo que a gente não pode se iludir e que está em curso um processo de golpe, de autogolpe nesse governo, e que passa pelas Forças Armadas. Aí ele ele vai lá atrás, desde a proclamação da República, passa por Getúlio Vargas, passa por todos os momentos do país, as Forças Armadas estão lá. Que Forças Armadas são essas? Eu estava lendo o artigo do Dirceu, eu pensei assim, acho que o momento mais longo de relativa, digamos, bom comportamento institucional das Forças Armadas Brasileiras foi justamente no período do governo Lula e Dilma, né? Em que eles operaram, acho que, enfim, legitimamente, sem apresentar nenhum tipo de tensão política, sendo enquadrados, eventualmente, quando precisaram ser. A Dilma Rousseff tem esse histórico aí, sobretudo com o Heleno. Mas como é que você que conhece as relações, por exemplo, das Forças Armadas Americanas ou chinesas, se for o caso, como é que você enquadra essa cultura militar no Brasil que toda hora está dentro da política? Eu não posso dizer que eu conheça bem as Forças Armadas, né? Tenho pouco contato com militares, quase nenhum. Acompanho o assunto historicamente e na conjuntura atual. Eu diria a você que é difícil falar em Forças Armadas sem fazer distinções, por exemplo, ativa, reserva, alta patente, baixa patente, né? A tropa e os oficiais. São muitas distinções necessárias. O autogolpe é uma expressão que deriva da experiência peruana do Fujimori, né? Foi um presidente eleito que, em determinado momento, deu um golpe militar e se transformou num ditador. Certamente isso passa pela cabeça do Bolsonaro. É evidente que, como ele já disse, por que eu daria um golpe se eu estou no poder e ganhei a eleição? A resposta a essa pergunta que ele já fez publicamente é que ele poderia ser levado a isso ou ser tentado a fazer isso caso sofra uma ameaça de impeachment, né? Uma ameaça real que ainda não está totalmente configurada. Agora, ele terá força para isso? Terá apoio dos militares nessa empreitada? Eu acho muito difícil dizer que sim, porque os militares, de uma maneira geral, devem estar muito impressionados com a incompetência, o despreparo, os sintomas de desequilíbrio que esse presidente dá. Será que é possível que eles vão tentar embarcar? E olha que o clima não está para golpe internacionalmente. O Brasil já está virando, com esse presidente nefasto, um páreo internacional. Se ele conseguir, com apoio militar, derrubar as instituições democráticas, o Brasil vai ficar numa posição internacional dificílima, pode escrever. Então, os militares não são ignorantes, sabem que isso que eu estou dizendo não é surpresa para eles. Então, por que eles fariam isso, esse movimento? Então, acredito que muita água vai correr embaixo da ponte ainda, mas não me parece que o que pode acontecer, viu, Gustavo, é uma tentativa não de autogolpe à la Peru, mas de golpe tipo Bolívia, com apoio das milícias, e contando que os militares, as Forças Armadas oficiais, fiquem intimidados, talvez dividindo as Forças Armadas com os oficiais de baixa patente, a tropa do lado do Bolsonaro e a polícia militar, né? E as milícias, e fazendo uma violência, impondo um golpe. Esse risco não descartaria. Mas, pelo que eu sei da história militar brasileira,
Raramente os golpes foram dados contra a vontade do alto comando, né? Uhum. A última vez que eu me lembre de um presidente ter usado os oficiais de baixa patente contra o alto comando, contra os oficiais de alta patente, foi o Jango, em 63, com os sargentos, e essa tentativa não terminou bem, acelerou o golpe de 64. Né? Então, eu não acredito, eu não quero... Tem uma máxima que eu não sei se é do Sun Tzu, talvez não seja, mas uma máxima política, que eu diria que é a seguinte: é melhor superestimar do que subestimar o adversário. Se você tiver que Deve escolher ser entre do dois, Sun Tzu. se você tiver que escolher entre os dois erros, superestime, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós já cometemos o erro de subestimar o Bolsonaro em 2018. Eu mesmo cometi esse erro. Eu não acreditava que ele fosse capaz de vencer a eleição em segundo turno. E venceu. Então, nós vamos tomar cuidado agora para não subestimar, com todos os defeitos, viu, Gustavo, que são muitos e graves. Não se pode dizer que ele é burro. Ele é um espertalhão. É um sujeito que consegue, de alguma forma, se comunicar com parte do povo. E nessa confusão toda ainda tem 30% de ótimo e bom. Ainda tem uma sobrevida impressionante, né? É. Impressionante. Olha aqui, mais uma rodada aqui, última rodada aqui do chat. Pessoal me perguntando, cadê o superchat, Conde? Eu não acionei ainda o superchat, gente. Peço desculpa para vocês. E aí eu leio realmente todos os comentários no tecido aqui do bate-papo, tá? Em breve eu vou ativar esse superchat, a gente vai poder, vocês vão poder fazer os comentários com destaque aqui. Deixa eu ver aqui. Militares não vão largar o osso em 2022. Wilton Santos dizendo aqui. Michele Galvão, estou aqui desde janeiro, está em Toronto. A quarentena aqui, por enquanto, irá até 20 de maio. O PM, primeiro-ministro Justin Trudeau, né? Todos os dias fala à população. É outro nível, né? Aqui na América do Sul a gente vê como é que os países estão lidando com a pandemia em contraste com o Brasil. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Alves, 007, está perguntando como foi a ação militar brasileira no Haiti para que esses generais que lá estiveram hoje se sintam tão seguros de si. Acho que não vai dar para entrar nesse tema. Você quer comentar alguma coisa sobre o Haiti, Paulo? Eu só te dizer uma coisa. Eu, quando estava no FMI, eu era diretor pelo Brasil para um grupo de países que incluía o Haiti. E isso foi depois a missão brasileira já estava terminando. E eu estive no Haiti, interagia muito com as autoridades haitianas, e a imagem da missão brasileira era muito positiva, hein? Entre os haitianos. Eu estou dizendo o que eu ouvi dos próprios haitianos, né? Eles diziam que os brasileiros, os militares brasileiros eram mais cordatos, tinham mais afinidade cultural com os haitianos, eram mais acessíveis, que sabiam lidar mais com os problemas do que as tropas de países desenvolvidos. Agora, eu não sei te dizer, não sei especificamente falar da atuação do general Heleno, que eu sei que foi controvertida. Na época, Heleno... Desculpa, pode falar. Não, só ia acrescentar que na época o Heleno, na época que eu estava em Washington, o Heleno era um ilustre desconhecido e eu não me fixei especificamente no papel dele. Mas, dentro daquela coisa que eu sempre digo, né, o Brasil tem qualidades inegáveis. E a nossa atuação no Haiti foi elogiada. Foi um ponto da política internacional do Brasil. Me lembro. E aí eu rapidamente, né, quer dizer, tem uma tese que é o seguinte: quando você tem democracia, quando você tem um governo legítimo, soberano, de fato, e que governa para todos, tudo funciona melhor. Até o STF. O STF funcionava super bem. Votaram coisas tão importantes. Você não ouvia falar, havia um respeito mútuo ali entre os poderes, antes desse processo degradado, depois de 2013, que aconteceu com o Dilma Rousseff, e as Forças Armadas, que eu estou dizendo para você, quer dizer, acho que foi o melhor momento das Forças Armadas, em que eles se equiparam, fizeram contratos importantes de compra de caças, para transferência de tecnologia, o Gripen, né, que está vindo à tona agora. Aliás, a gente não falou da Embraer, né, o Paulo, rapidamente, quer dizer, a Boeing devolveu a Embraer e ficou por isso mesmo. Como é que você leu essa situação aí dessa venda e depois da evolução? Se o Brasil tivesse governo,
se não tivesse nas mãos de Temer e agora Bolsonaro, nunca teria se permitido a venda do controle da Boeing para a Embraer. Nós fomos salvos pelo gongo. A vontade de entregar foi maior do que a vontade de receber. Agora virou uma questão judicial, porque a Embraer está alegando que a Boeing descumpriu o contrato, está querendo ser indenizado. E eu espero que se consiga, no meio dessa confusão, mas nada é possível com esse governo, né? Se consiga recuperar o controle de alguma maneira sobre a Embraer. A essa altura, eu nem sei se os segredos tecnológicos já não foram roubados com essa pirataria que deve ter sido lá com a Boeing. Imagina a Boeing lutando pela sobrevivência, as barbaridades que não fez. Estou conjecturando, mas é uma conjectura que parece plausível, né? Então, a Embraer é mais um exemplo de como o Brasil pagou um preço elevadíssimo pela aventura do impeachment, né, contra a Dilma. Tudo se degradou. Paulo, para a gente terminar, estamos no último bloco aqui. É um artigo seu que vai sair na Carta Capital, acho que na sexta-feira, né, que sai? Sim. Você me deu aqui o privilégio de ter o acesso ao artigo. Você fala das questões da geopolítica e me chama a atenção você dizer que a China, sobretudo, teve um comportamento muito responsável diante da pandemia que ali surgiu, o epicentro global da pandemia, e que o Ocidente subestimou, aquela história de subestimar o inimigo, né? E a mudança, mas daí você faz uma análise mais esticada na história, até para as próximas décadas e tudo mais. O que está acontecendo? Como é que essa pandemia determina ou condiciona o próximo cenário geopolítico, comercial, econômico, né, do planeta? Comenta um pouquinho para a gente esse tema. Essa é uma grande questão, né? Como é que a crise do coronavírus, profunda, gravíssima, vai afetar as relações internacionais e a disputa pelo poder, né? Especialmente os efeitos sobre Estados Unidos e China. É positivo, por exemplo, que o vice-presidente tenha indicado várias vezes a sua discordância em relação a essa política tola de hostilizar a China. Que, no meu entender, o que nós estamos vendo é que esse choque provocado pelo coronavírus está acelerando uma tendência de transferência do eixo de poder econômico e político do Atlântico Norte para o leste da Ásia, dos Estados Unidos para a China. É um processo demorado, como todas as transições hegemônicas são. Vai demorar para os Estados Unidos passarem o bastão, digamos assim, como demorou para a Inglaterra passar o bastão para os Estados Unidos entre o final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial. Mas a tendência me parece clara. E a posição americana é mais difícil do que parece, viu? Os Estados Unidos sofreram 3 grandes baques no espaço de 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. A grande crise financeira, de 2008, 2009, que começou no sistema financeiro americano. Começou lá mesmo. A eleição do Trump, que, no meu entender, é nociva para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. E agora as dificuldades que o Trump tem tido, os Estados Unidos têm tido, de fazer face a esse desafio. Enquanto a China cometeu seus erros, não é perfeita, deu seus tropeções, sobretudo no primeiro momento, mas foi severa e radical e conseguiu controlar os efeitos da pandemia em seu território, pelo menos por enquanto. E os Estados Unidos patinaram, o Trump hesitou, se atrapalhou, tendeu ao negacionismo. Lembra alguém, né? Pois não é. Eu digo no artigo, não é tanto que... Eu estou preparando, esse artigo sai sexta na Carta Capital, na minha coluna, quinzenal, mas eu estou preparando uma versão mais longa que eu vou circular na segunda-feira, na minha coluna sindicalizada, que eu circulo para várias mídias, inclusive para você. Tá? E eu vou tentar mostrar que Bolsonaro e Trump, não é só que o Bolsonaro imita o Trump, é que eles são produtos de circunstâncias, até certo ponto, semelhantes, Estados Unidos e Brasil. Entre elas, elites medíocres, camadas de dirigentes medíocres, sem solidariedade com a sua nação, com o seu povo, o culto da ignorância, o triunfo da idiotice, que Nelson Rodrigues profetizou há muito tempo, mas o triunfo é de tal magnitude, de tal extensão no planeta Terra, que o próprio Nelson Rodrigues, se estivesse vivo, ficaria espantado, o queixo cairia certamente. Hoje em dia, viu, Gustavo, quem tem algum conhecimento tem que disfarçar. Se for muito exibido no seu conhecimento, se aparecer muito mostrando que sabe das coisas, que tem conhecimento especializado, científico, pode ser hostilizado, pode ser
como diria o Nelson Rodrigues, caçado a pauladas, feito ratazana prenhe. Feito ratazana prenhe. Então, eu quero dizer o seguinte, o Brasil, assim, não com esse governo não vai conseguir fazer nada de positivo. Enquanto durar Bolsonaro, vai ser destruição. Mas assim que nós conseguimos livrar desse acelerado, nós teremos que ter noção de que não vale a pena embarcar, da maneira como esse governo está embarcando, na canoa da potência declinante. Não vale o Brasil é muito grande para embarcar em canoa, né? Como diz o título do meu livro, lançado no final do ano passado. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Não vai se alinhar nem a China, nem aos Estados Unidos, nem ninguém. Mas tem que se manter relações de amizade com todo mundo, mantendo suas opções abertas, né? Eu acho que você coloca sempre, Paulo, nos seus comentários, que são ultra qualificados, acho que uma coisa que ele está precisando começar a acionar mais uma vez, que é o que nós vamos fazer no day after de Bolsonaro. A gente precisa se organizar já, porque o Brasil vai ser o day after de uma guerra, né? O Brasil totalmente desorganizado, traumatizado, né? As pessoas, enfim, de tantas aberrações. Eu, antes aí, Diga. Aí o fator Mourão, né? O Mourão vai ter que começar um trabalho de estabilização e reconstrução. De novo te digo, não é difícil montar um ministério muito superior a essa porcaria que o Bolsonaro botou aí. E o Nassif, ele disse que esse com quem ele conversou, alguns militares, se o Mourão assumir, ele vai trocar todo mundo. Não vai ficar ninguém. Pode até manter um ou outro, manter talvez algum militar que esteja tendo um desempenho bom. Isso é possível, né? Mas toda essa ala olavista tem que desaparecer, né? Tem que trocar o Guedes. Mas eu acredito que, de novo, não se pode esperar muito do fator Mourão, né? Ele vai assumir com limitações sérias. Então, não acredito que ele tenha condições de trocar o Guedes por um desenvolvimentista, né? Ele vai ter que trocar o Guedes por alguém palatável para o mercado. E não é difícil encontrar. Encontrar um sujeito melhor, mais equilibrado, menos radical, e vai fazendo a transição. O day after qual é? É o Mourão preparando, com o mínimo de racionalidade, o país para escolher de novo o presidente da República em 2022. E essa transição é muito importante para minimizar o estrago que foi feito, né? Paulo, sem querer explorar e já explorando, deixa eu só ler aqui os últimos comentários. O pessoal falando aqui da Embraer, deixa eu só localizar aqui, antes da gente terminar. Muitos engenheiros da Embraer foram para o Japão, o Beraldi está dizendo aqui. E mais uma vez ele diz, aqui em São José, um hotel lotado de engenheiros estadunidenses para sugar conhecimento, inclusive foram propagadores do vírus. Bom, a gente já estouramos o tempo, mas eu não posso, tenho de fazer mais duas perguntas rapidíssimas para você, meu querido Paulo Nogueira Batista Júnior, sempre uma aula. A gente viu que o Biden já está despontando na frente do Trump nas eleições desse ano. Você acha que... Como é que você está vendo aí? Você postou isso no seu Twitter, né? O Trump está começando a ser bastante rejeitado pelo povo americano nesse momento? Espero que sim. Houve uma pesquisa que mostrou uma liderança significativa do Biden em relação ao Trump, né? Um desgaste do Trump. Isso aí seria muito importante, viu? Muito importante para os Estados Unidos e para os outros países, porque o Trump é um fator de perturbação que nós podemos dispensar. Ele perturba não só os americanos, faz um estrago nas relações internacionais dos Estados Unidos, como cria problemas, exacerba problemas com a China, cria problemas com aliados tradicionais dos Estados Unidos, com a União Europeia e o Canadá, que não tem nada a ver com peixe. O Canadá é um país que não incomoda de jeito nenhum os Estados Unidos, e o Trump consegue criar problemas até com o Canadá, né? Então, o Trump é um fator de desestabilização, e nós, no Brasil, vou confessar uma coisa para você, eu tinha um certo schadenfreude de ver os americanos em apuros com o Trump, quando elegeram o Trump. Agora não tenho mais, porque, infelizmente, nós temos um presidente que é um sub-Trump, né? É uma versão tropical, subdesenvolvida do Trump. Então, para nós, se tornou crucial essa eleição. Nunca foi tão importante para o Brasil uma eleição americana.
E se confirmar, espero que se confirme, essa tendência de derrota do Trump, nós teremos, de novo, não vai ser nenhuma mudança sensacional, os Estados Unidos continuarão a ser os Estados Unidos, com todos os defeitos e limitações que eles têm. Mas o Biden vai ser menos desvairado e vai, eu acho que, erodir um ponto de apoio importante desse Bolsonaro, caso ele sobreviva até lá, né? Outro ponto de interrogação. Ele sobrevive a quem? O Bolsonaro. O Bolsonaro, tá. Esse Não é é um ponto de certo. interrogação. Eu vou deixar outra pergunta para depois, que a gente já passou muito do tempo. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o nosso papo. O Beraldi está dizendo aqui, como mando para ti um casal Garcia? Olha que beleza. Conhece o casal Garcia, Paulo? Aquele vinho verde português, maravilhoso. Beleza. Fiquei sóbrio há 8 anos, você quer? Beraldi, depois a gente conversa. O Beraldi está aqui em São José dos Campos, estamos lado a lado aqui. A gente vai... Depois eu vou pedir... com ele. Obrigado, Beraldi. Eu acho que tem. E vamos aguardar, enfim, os próximos passos. Acho que essa semana ainda vai ter uma aceleração muito grande aí na cena política. Vamos ficar de olho e vamos aguardar seu artigo aí na carta e depois o artigo sindicalizado. Eu acho tão bonito quando você fala seu artigo sindicalizado aí para todas as mídias. Vou começar a usar essa terminologia também para os meus humildes textos aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.